Mas o que vem a ser a liberdade de cátedra e por que este termo não aparece expresso nos dois documentos? Bem, eu deixo aqui por escrito para que você possa oportunamente revisar o texto. Atualmente, a expressão liberdade de ensino e aprendizagem e o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas veio a substituir a expressão liberdade de cátedra. O motivo é bem simples. Estas expressões, liberdade de ensino e aprendizagem, assim como o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, dá uma conotação muito mais ampla que a expressão anterior, que é a liberdade de cátedra. Continuando na leitura do texto, esta foi substituída porque a liberdade de cátedra se limitava apenas ao professor. Agora, com essas novas expressões, ela engloba tanto o professor que transmite o conhecimento, quanto o educando, que é quem recebe, e a relação inversa entre estes, pois quem ensina também aprende, e o aprendiz também ensina. Paulo Freire. Os novos termos abarcam ainda a pesquisa e a produção cultural e artística. Então, é desta liberdade que estamos falando. A liberdade de cátedra ou liberdade acadêmica, conforme o texto, é um princípio que assegura a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber dentro de diversas concepções pedagógicas distintas e através de propostas de natureza teórica, doutrinária ou filosóficas também distintas. Continuando no texto, tem como finalidade a garantia do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas no ensino, especialmente o universitário, bem como a autonomia didático-científica. Permite que os docentes expressem, sem que sejam censurados, suas próprias convicções e pontos de vista, sem que haja a imposição de um único critério metodológico ou didático, quando hajam vários reconhecidos cientificamente. Vale a pena aqui lembrar algo que é muito importante. O conceito de liberdade. Liberdade nada mais é do que o poder de agir dentro de certos limites e com um grau de responsabilidade. Se você age dentro de certos limites e com um grau de responsabilidade, você é uma pessoa livre ou está no gozo ou no exercício da sua liberdade. Quando você não pode agir, aí você não tem liberdade. E quando você age sem limites, ou sem arcar, ou querer arcar com a responsabilidade, o que você está buscando é agir com libertinagem e não com liberdade. O que eu quero dizer com isso é que o fato de você ter uma liberdade de cátedra, isso é uma liberdade no pesquisar, uma liberdade no ensinar, uma liberdade no aprender, não quer dizer que você possa sair fazendo o que você bem quer na sala de aula. Condutas de natureza violenta, respostas virulentas são repreensíveis. Insinuações também são repreensíveis. As pessoas vão para a aula, para a escola, para terem aulas e não para serem assediadas. Palavras de baixo calão, principalmente nas séries de ensino fundamental e de educação infantil, são inadmissíveis e altamente repreensíveis. Um professor nunca vai encontrar contexto para utilizar palavras de baixo calão no ensino fundamental, quiçá na educação infantil. Eventualmente, dependendo do contexto, de preferência um contexto de natureza literária, no estudo da literatura, por exemplo, dentro de um contexto que possa favorecer isso, você poderá encontrar até uma palavra de baixo calão lá no ensino médio. Eventualmente, e dependendo do contexto. Doutrinação. Uma coisa é você explicar uma doutrina. Quer seja a doutrina socialista comunista, quer seja a doutrina liberal capitalista, quer seja a doutrina positivista.
ou uma doutrina nacional-socialista. Uma coisa é você explicar essa doutrina e suas características e as suas influências. Outra coisa é você converter os seus alunos a esta doutrina. A liberdade permite você expressar um pouco de cada uma das doutrinas sob o caráter didático-pedagógico, explicar, ensinar o que elas são, o que elas significam e no que elas implicam. Mas, a partir do momento que você quer converter o aluno à sua doutrina ideológica, você já está extrapolando a liberdade e cambando para a libertinagem. Seja uma doutrina ideológica de natureza social, seja uma doutrina ideológica de natureza filosófica, seja uma doutrina ideológica de natureza política, seja uma doutrina de natureza religiosa, a partir do momento que você sai da explicação, porque simpatiza com uma determinada doutrina e parte para converter o indivíduo à sua doutrina, você já está agindo sob um ponto de vista que não é mais um ponto de vista defendido pela liberdade de cátedra, e sim um ponto de vista até repreendido, porque você extrapolou os limites. Então está agindo com libertinagem. Então a liberdade nos permite falar de todas as doutrinas. Querer converter os alunos a uma específica já extrapola, caindo para o campo da libertinagem. E a gente tem, como professor ou docente, ter muito cuidado para medir isso em sala de aula. Dando continuidade, vamos agora para o segundo bloco dessa aula, falando do artigo 3º, inciso 4. Respeito. Tá faltando muito. O respeito à liberdade e o apreço à tolerância. É um dos pontos em que nós como docentes, nós como professores, estamos deixando a desejar. Por quê? Porque, em regra geral, estamos sendo omissos em muito do que esse princípio implica para nós em matéria de responsabilidade. Deixando a cargo apenas da família um papel que também é nosso. Como princípio que norteia a educação, precisamos dar exemplo e ensinar aos nossos educandos o respeito à liberdade e o apreço à tolerância. Vamos trabalhar cada um desses conceitos, um de cada vez. Primeiro, o respeito. O que é o respeito? O respeito à liberdade. Lembrando que liberdade é sinônimo de limite com responsabilidade. Isto é, eu respeito os limites do meu próximo. Eu respeito os limites do meu próximo. Por consequência, o meu próximo aprenderá a respeitar os meus limites. É disso que a gente começa a falar agora. Quando a gente, por exemplo, fala da consciência, quando a gente fala, por exemplo, da crença, quando a gente fala da manifestação de pensamento, quando a gente fala da manifestação de expressão, quando a gente fala no ser o que se é, quando o indivíduo afronta a sua consciência, ele está lhe faltando respeito. Assim como se você afrontar a consciência do outro, você pode estar, sim, faltando-lhe com respeito. Quando alguém afronta a sua liberdade de crença, esse alguém lhe falta ao respeito. Assim como se você afronta a liberdade de crença do outro, você poderá estar lhe faltando o respeito. Tudo depende da forma. Eu posso muito bem ter uma crença e você outra, e eu partir talvez para o convencimento de que algo na sua crença pode não estar certo, e isso feito dentro de limites de cortesia e educação, e ambos estando predispostos a falarem e ouvir, isso não é um desrespeito. Agora, dependendo da forma como eu me projeto a você, para mostrar que de repente algo, sob o meu ponto de vista, na sua crença não está correto, poderei sim estar lhe faltando com respeito. Então, aqui tudo depende de um certo relativismo, um relativismo de forma. Então, quando eu sou contra a sua liberdade de manifestação de pensamento, por exemplo, manifestação de pensamento e de convicção em um local público, e eu sou contra, eu estou lhe faltando respeito. Tivemos recentemente, no mês de abril do ano de 2020, um grupo de manifestantes
pró-governo vigente, atacando um grupo de 60 enfermeiros que se manifestavam na Praça dos Três Poderes, no centro de Brasília, no Distrito Federal, ali no Eixo Monumental. Esse grupo de manifestantes pró-governo, eles tentaram impedir que os manifestantes que estavam prestando uma homenagem na Praça dos Três Poderes aos enfermeiros e demais profissionais técnicos da área de saúde, estavam prestando uma homenagem a estes enfermeiros e profissionais técnicos da área de saúde, tentaram impedir essa manifestação de homenagem a estes que estão no enfrentamento de uma verdadeira guerra biológica que estamos vivenciando contra o Covid-19. Então esses manifestantes pró-governo tentaram impedir a manifestação dos enfermeiros, que era uma manifestação pacífica, homenageando aqueles que estavam na linha de frente do combate ao coronavírus.